Olá, pessoal do Vitória Ensina em Casa. Preparados para mais uma aula de geografia hoje? Hoje eu trouxe um tema bastante gostoso de se ver. E eu peço para que todo mundo preste bastante atenção, que a gente vai falar de uma coisa que está aí presente no dia a dia de todo mundo, só que a gente nunca presta atenção nele, nunca cuida dele como deve se cuidar, tá certo? Então, preparados para a nossa aula de hoje? Simbora! Foco nos estudos, vamos lá! Como tema de nossa aula, temos aqui o solo. Isso mesmo, onde a gente pisa, onde a gente anda e tudo mais. O solo, tá certo? Vamos lá saber o que danado é o solo. Vamos lá. O solo é uma camada da superfície terrestre onde nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e tantos outros animais. O solo também é chamado de terra. Tem grande importância na vida dos seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É formado por minerais e matéria orgânica. Que danada é isso, professora? São várias partículazinhas que se unem e dá a origem ao solo, tá certo? Que vem de decomposição de animais e de vegetais. Lembra quando a mãe diz assim, eita, tá lá fazendo feijão, aquele feijão gostoso, cheirosinho, descasca aquela verdura, aquele legume, guarda a casca para a gente colocar na planta, que serve de adubo. Pronto, é a decomposição desses tipos de materiais que se formam alguns tipos de solo, tá certo? A modo grosso, né, a grosso modo, é mais ou menos isso. Mas vamos lá, seguindo a leitura. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. O que é a agricultura ou a produção agrícola é onde se planta vários tipos de vegetais, né, de plantas que servem para o nosso alimento. Então, a agricultura é o plantio, ok? Seguindo. Como se forma o solo? E aí? Como é que se forma? Vamos lá, vamos pensar. O solo se forma pela decomposição das plantas e animais, né? Como eu já falei para vocês. Também pela decomposição de rochas devido à ação dos ventos, da chuva e do solo. Como assim? De acordo com esses movimentos, desses recursos naturais, né, que a gente tem no nosso clima, na nossa temperatura, no nosso planeta, a chuva, quando cai em um determinado local, aos poucos ela vai descamando algumas rochas. E essas rochas, ela vai, virando aquela areiazinha que vai se formando uma camada do solo. Então, tudo na natureza, ela é muito bem ensaiada, certo? Para dar uma qualidade de vida para todos os seres vivos, tá certo? E com o solo não seria diferente. Então, veja só. Quem são os agentes erosivos? Quem são esses agentes? É a água, o vento, a temperatura, os próprios seres vivos, certo? Que dão a origem às camadas e como ele fica formado o nosso solo. Continuando. Subsolo. Aposto que você já ouviu falar nisso. É a camada do solo que se acha imediatamente abaixo da terra cultivável. O que é isso? Aquela superfíciezinha onde a gente pisa. Abaixo, depois dessa camadazinha onde a gente pisa, existe o subsolo, que é uma parte de uma construção situada abaixo do andar do terreno, ou seja, debaixo de onde eu piso, existe o subsolo. Se a gente cavar, a gente vai encontrando várias camadinhas. Isso a gente chama de subsolo. Camadas do solo. Preste atenção, olha lá, olha lá. Eu tenho o solo, subsolo e a rocha-mãe. Porque quanto mais você cava, você vai até encontrando, não é? Cores de solo diferentes. As cores vão se modificando. Você vai vendo que até a viscosidade, a cor, até muda isso também. Então, de acordo com cada camadazinha, ela tem uma função. Tá certo? Então, olha a camadinha aqui como é. Preste atenção que eu vou lançar um desafio para vocês. Então, solo, subsolo e a rocha
mãe. Se você perceber, o solo é aquela parte onde a gente pisa. O subsolo tem mais uns vestígios, né, de coisas mais granuladas, mais grossas, umas pedrinhas maiores e tudo mais. A rocha mãe é aquela rocha maior, tá? Que fica lá debaixo mesmo da nossa terra, tá bom? Seguindo. Algumas características, vamos lá. Nele encontramos restos de animais e folhas mortas que não iniciaram a decomposição ainda no solo, tá certo? Logo abaixo encontramos o humus, de cor mais escura, e também materiais resultantes de degradação da rocha, como areia, argila e pedrinhas. Nele encontra-se a maioria das raízes das plantas, tá certo? O subsolo é uma camada espessa de cor mais clara, constituída de areia, argila, material orgânico, proveniente da camada superior. Então, quando aquilo ali vai descendo para o subsolo, vai tomando um outro formato. Contém pouca vida, apenas poucas espécies de seres vivos, e as raízes mais profundas daquelas árvores mais grandonas, que tem aquela raiz bem fundona, quase que totalmente formada de partículas minerais, como areia, argila e pequenos fragmentos de rocha, tá certo? A rocha mãe, que é a rocha matriz, rocha que se desagregou para dar origem ao solo, mais interna das três e contém muitos minerais. Nela não há vida, tá certo? Só existe o mineral, tá bom? Nessa parte da rocha mãe não contém vida. Seguindo, olha aí a formação do solo. Eu tenho o agente, né, erosivo, a temperatura representada pelo sol, da chuva com o vento, a ação dos agentes erosivos sobre a rocha, ó. Chove, esquenta, esfria, tudinho, tudo isso provoca uma modificação ali naquele solo, onde, ó, a rocha começa a abrir fendas, ela começa a rachar. Por exemplo, se você pega uma panela, tá lá fazendo uma carnezinha, ela fica bem quente, de repente você tira do fogo e joga água fria nela, não faz aquele zoada, né? Pronto, houve uma mudança de temperatura. A mesma coisa acontece com o nosso solo, de acordo com a temperatura, com a chuva, com o frio, com o calor e com o vento também. E isso provoca algumas reações. Uma delas é as rochas começarem a abrir fendas, a se rachar todinha. Depois, pequenos fragmentos de rocha depositam-se nas fendas. Com o vento, alguns pedacinhos de rocha, aquela areia bem fininha, vai se depositando, ó, nessa imagem da letra C aqui, ó, nesses espaçozinhos. Nessas fendas, instalam-se pequenos seres microscópicos e pequenas plantas, onde vai nascendo um capinzinho e tudo mais. Pouco a pouco, este solo vai se enriquecendo. Vai nascendo plantinhas, vai criando aquela camada de cima, onde a gente chama de solo, e essa parte do subsolo vai ficando mais embaixo, a parte rachadinha. Solo maduro, organizado em camadas diferenciadas. Olha aí, quando a gente já constitui uma camada de todas as partes do solo bem divididinhas. Solo, subsolo e lá embaixo a rocha mãe. Composição do solo, temos aí, ó, matéria mineral, certo? Que são as rochas. Água, por conta da chuva, né? Elas se infiltram ali no solo. E ar. Também existe ar. Também existe oxigênio. Tá certo? E em verdinho tá aí matéria orgânica, que são os restos de plantas, os restos de animais em decomposição, que servem para enriquecer esse solo. Tipos de solo. Aí a gente tem um monte de tipo de solo, tá certo, minha gente? Dos tipos de solos encontrados em um lugar vai depender de vários fatores. Vai depender do tipo da rocha matriz que está lá embaixo, que originou, né, este solo, o clima, a quantidade de matéria orgânica que está ali presente, a vegetação que o recobre e o tempo que se levou para se formar, tudo isso contribui para o tipo de solo que vai existir ali naquele lugar. Em climas secos, bem secos e áridos mesmo, a intensa evaporação. O que é evaporação? Eita, secou a água. Secou a água. Onde tem a baixa incidência de chuva, tá? Faz a água e sais minerais subirem, como se fossem uns vaporezinhos.
Com a evaporização da água, uma camada de sais pode depositar-se na superfície do solo, impedindo que uma vegetação mais rica se desenvolva. O que vai se desenvolver é aquela vegetação mais rasteirinha, certo? Ou vegetação, plantas, que absorvam mais a água e guardem mais água dentro dela, para poder sobreviver nesse período de seca. Já em climas muito úmidos, quando tem bastante chuva, a água pode se infiltrar no solo e arrastar os sais para regiões mais profundas. É aí quando a gente tem aquela vegetação mais arborosa, maior, árvores grandes de raízes profundas. Tá bom? Olha aqui, ó. Temos o solo arenoso, que possui consistência granulosa, como a areia. É considerado um solo leve e fácil de escavar. Muito presente na região nordeste do Brasil, sendo permeável à água, tá? Seguindo aí, nós temos o solo argiloso, possui consistência fina, é difícil de cavar e é impermeável. A água precisando ser drenado quando queremos aproveitar para as lavouras, tá bom? Umífero, que é aquela terra preta. Quem nunca ouviu a mãe dizer assim, eu vou comprar terra preta para poder a plantinha se desenvolver? Vamos lá. Também chamada de terra vegetal. É rica em humus. Esse solo contém cerca de 10% de humus e é bastante fértil. É um tipo de solo, é um tipo de bem rico, muito rico mesmo, tá? O humus ajuda a reter água no solo, torna-se poroso e com boa aeração. E, através do processo de decomposição dos organismos, produz sais minerais necessários para as plantas. Então, veja, é um solo que consegue conter água, ele fica bem úmidozinho, é um solo rico e fértil por conta do humus, certo? Que é a decomposição de vegetais, de animais, enfim, certo? Então, se torna-se ainda mais um solo, uma terra boa para cultivar as plantas, tá certo? E a gente geralmente coloca esse humus para poder deixar a nossa plantinha mais forte, para ela crescer com mais vitalidade. Terra roxa, tipo de solo bastante fértil, caracterizado por ser o resultado de milhões de anos de decomposição de rochas. De arenito basático, resultante do maior derrame vulcânico que este planeta já presenciou. É caracterizado pela aparência vermelho arroxeada, inconfundível, devido à presença de minerais, especialmente o ferro, tá certo? Seguindo, a vegetação natural é um importante fator de proteção dos solos. Suas raízes mantêm as partículas juntas, segurando a terra. As folhas e os ramos impedem ou reduzem o impacto das chuvas do solo, além de proteger sua camada superficial rica em nutrientes, contra a ação intensa dos raios solares. Então, minha gente, o solo é tão importante para a vida de qualquer ser vivo que a gente nem imagina como ele pode fazer a diferença em determinados momentos, certo? Uma terra com aquela graminha, com árvores, até facilita o nosso oxigênio também, deixa o ar mais puro, mais saudável, né, de se viver. Como também protege até de enchentes, de deslizamento de terra. Existem vários fatores que a vegetação pode ajudar, junto com um bom solo conservado, com um solo bem tratado, que pode ajudar a nossa vida. Tá certo? Então, veja como é importante o solo para a sua vidinha aí de estudante. Seguindo. Hora da atividade. Vamos lá. Eu disse que tinha um desafio aqui para vocês. Vocês estão preparados? Olha o desafio que eu vou lançar. Desenhe o perfil do solo como na imagem abaixo. Lembra que lá nos outros slides que eu passei aqui mostrando para vocês, eu coloquei assim, a formação do solo, como ele é dividido. Eu tenho o solo, o subsolo, que se divide em duas camadinhas, e a rocha-mãe. Lembra? Pronto. Você vai pegar o seu caderninho e vai fazer esse perfil do solo, ou seja, como é formado, quais são as partes desse solo. Para eu saber se você pegou mesmo a manha. Eu quero saber. Solo é aquela parte onde a gente pisa, né, não? Subsolo é onde fica mais as raízes mais profundas,
tá certo? E a rocha-mãe é onde tem a região mais rochosa, onde não tem vida. Então, eu quero ver você, aluno, desenhar aí no seu caderninho de desenho, certo? O perfil do solo. Desafio lançado, tá bom? E a nossa revisão da aula, certo? É justamente falando sobre esse poderoso assunto que é o nosso solo, a nossa terra, como ela é dividida, o formato dela, o perfil, os tipos de solo que existe, como ele é composto. Então, isso é muito importante para a sua vida de estudante, para tentar observar ao seu redor como é que está o seu solo. O solo da sua comunidade, o solo ali onde você gosta de fazer aquelas plantinhas, né, de plantar aquilo ali. Então, é interessante porque a gente precisa conhecer como é que a nossa terra se comporta, tá bom? E enquanto cidadão, você tem que conservar esse solo e não usar de poluentes, não usar da poluição para poder destruir. Pois lembre-se que um dia você vai precisar dessa terra, tá certo? Ok, galerinha. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aguardo aí o desafio, faz direitinho, desenha o perfil do solo, manda para tua professora, para ela saber que você está ligadinho no Vitória Ensina em Casa, fazendo todos os desenhos, tudo que a gente está mandando por aqui. Tá certo? Então, ó, beijo no coração de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.